Oi pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira de carnaval e a gente decidiu sair um pouquinho das festas no Rio de Janeiro e passar alguns dias aqui em Lumiar. E eu tô conseguindo ler bastante durante esses dias e eu queria mostrar um pouquinho das minhas leituras para vocês. O primeiro livro que eu tô lendo é Cadelos de Aluguel, da Dália de Lacerda. Esse aqui é a leitura do mês do meu clube de leitura e conversação. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Todo mês a gente lê um livro da literatura latino-americana. E em fevereiro, esse aqui é o livro que a gente tá lendo. Aqui a gente tem 13 histórias, é um livro de contos, em que todas as histórias são narradas em primeira pessoa. E o interessante aqui é que todas são mulheres marcadas por um certo tipo de vingança. Então a gente não tem personagens passivas, mas que de alguma forma vão em busca de um tipo de vingança. Eu tô gostando muito, falta pouquíssimo pra eu acabar. Se não me engano, faltam só 2 contos. E uma coisa que eu senti quando eu tava lendo é que parecia que eu lia um conto e pensava, nossa, esse é o meu favorito. E eu ia pro outro conto e pensava, não, esse aqui é o meu favorito. Eu cheguei num momento em que eu não sei dizer qual dos contos que eu li passou a ser o meu favorito. Eu acho que essa é a graça dos livros de conto, porque são muitas histórias dentro de uma mesma história, dentro de um único livro, e pode ser que você goste muito mais de um conto do que de outro, mas até onde eu li, faltam 2 contos, todos os que eu li eu realmente gostei bastante. E algo que eu gostei aqui é que de uma forma muito discreta, alguns desses contos se conectam, seja porque uma personagem conhece outra personagem, seja porque elas têm algo em comum, uma pessoa em comum, e isso não era algo que eu estava esperando. Então essa conexão sutil entre essas histórias foi algo que eu gostei bastante. Outro livro que eu tô lendo é James, do Percival Everett, não sei se é assim que se pronuncia. Esse livro ele foi vencedor do National Book Award 2024 e também finalista do Prêmio Booker 2024. Eu acho que também foi vencedor do Prêmio Pulitzer em 2025. Esse livro aqui foi uma aluna minha que falou dele há alguns anos já, não sei se no ano passado ou uns 2 anos. Ela falou muito bem desse livro e desde então ele entrou na minha lista. Eu recebi ele no ano passado e peguei ao acaso, assim, quando a gente estava vindo pra cá e comecei a ler aqui. Eu tô na página 124, eu comecei a ler ontem, então é um livro bem fluido, mas o que eu posso dizer? Basicamente aqui a gente tem o ponto de vista de uma outra história, que seriam as aventuras de Huckleberry, que é um livro do Mark Twain, não sei se é assim que se pronuncia, mas basicamente quando a gente tem esse livro, As Aventuras de Huckleberry, a gente tem a perspectiva do Huck, né? Um menino ali que está passando por algumas aventuras pelo rio Mississippi. Aqui a gente vai ter a perspectiva do Jim, que é um homem negro escravizado que acompanha o Huck nessa aventura através do Mississippi. Então o que esse livro faz basicamente é responder a seguinte pergunta: como seriam as aventuras de Huckleberry e Finn se a história fosse contada do ponto de vista de Jim, o escravizado que acompanha o garoto em sua viagem pelo rio Mississippi? Este romance é a resposta a esta pergunta. Tô gostando muito até agora, eu já vi muita gente, eu postei no Instagram que eu tava lendo, recebi algumas mensagens de gente falando que esse livro é realmente muito bom, e até onde eu li tá sendo, ainda tô bem no início, considerando que é um livro de 300 páginas, acho que ainda tem muita coisa pra acontecer. Esse barulho é o meu cachorro aqui atrás. Outro livro que eu tô lendo, mas ele foi meio abandonado, é esse aqui, Os Nomes, que ele foi publicado pela Tag, mas eu sei que ele vai chegar pela Record. E lá no trabalho falaram muito desse livro e eu comecei a ler por isso, porque todo mundo que leu lá amou, mas acabou que eu tava gostando tanto desses dois que esse ficou meio jogado. Eu comecei na semana passada e no mesmo dia eu consegui ler umas 40 páginas. Um livro bem fluido, tem muito diálogo, então ele acaba andando rápido. Mas não retomei, assim. Se eu comparo com esses dois, o início desses dois é que me prendeu muito mais do que esse, mas eu quero muito voltar para esse aqui também. Acredito que isso não aconteça agora, ainda no carnaval, mas eu quero voltar para esses livros. Essas são as minhas leituras em andamento, mas quando eu tava vindo pra cá, tinha alguns livros me esperando lá na portaria, e eu acabei trazendo e abri eles aqui. Não vai ser um unboxing porque eu já abri, mas queria mostrar pra vocês o que foi que chegou. O primeiro deles foi da editora DBA,
O nome é Faltas, da Cecília Gentili. Cartas para todos da minha cidade que não me violaram, e tem tradução da Carolina Fachin. Cecília Gentili foi uma mulher trans nascida na Argentina e radicada nos Estados Unidos. Ativista pelos direitos das pessoas transgênero e das trabalhadoras do sexo. Aqui diz assim: Cecília Gentili foi uma criança queer na pequena Galvez, na Argentina dos anos 70. Caçula de uma família desestruturada, forjou para si uma identidade e uma vida no bairro pobre em que vivia, vítima de diversos tipos de abuso dos adultos à sua volta. As 8 cartas que compõem este livro são destinadas a pessoas decisivas dessa época: a mãe, a avó, o melhor amigo, a amante do pai, a filha do homem que a violentava. Em meio às faltas daqueles que deveriam protegê-la, Gentili escreve para todos, exceto para seu algoz. Outro livro que chegou lá em casa foi esse aqui, Meditações Pascalinas. Não sei porquê, mas quando eu olhei a sinopse, eu achei que ele poderia me ajudar no doutorado, e aí eu pedi ele pra Record, né? Mas eu acho que ele é meio aleatório, assim. Ele não tem nada a ver com os livros que eu normalmente falo aqui, mas eu acho que seria um livro que me ajudaria no doutorado. Outro livro que chegou lá em casa foi esse aqui, Cortes de Espinhos e Rosas. Eu assisto muito o canal da Bárbara Bonangelo, e ela contou um pouco sobre as últimas leituras de fantasia dela. E um dos livros que ela falou foi esse, que eu acho que é uma série de livros chamada Acotar. E como eu gosto muito dos livros que ela fala, e como eu gosto muito dos vídeos, vendo o vídeo que ela falava sobre as leituras de fantasia, me deu muita vontade de ler também. E como eu já tinha escutado muita gente falando sobre a Sarah J. Maas, eu pensei que essa seria uma leitura que eu gostaria de fazer. Eu confesso que eu sou zero da leitura de fantasia. Eu acho que os únicos livros de fantasia que eu li foram Harry Potter, assim, quando mais nova. Não é algo que eu leia tanto, mas quando eu tava assistindo os vídeos da Bárbara, ela falou muito sobre leituras que ela acha que combina com diferentes partes do dia dela. Então, quando ela chega do trabalho, ela quer algo ali para desopilar. E eu acho que isso aqui funcionaria muito bem. Eu acabo não tendo esse corte, né, de sair do trabalho, considerando que eu trabalho em casa muitas das vezes, então é difícil fazer essa transição. Às vezes parece que eu trabalho o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, mas eu acho que seria um bom livro, talvez, para ler à noite e tentar fazer essa transição do trabalho para casa, né? Agora é o momento de desopilar. Aqui basicamente diz assim: uma caçadora determinada, um férico amaldiçoado e um coração mortal que pode ser a salvação de um reino mágico. Se eu não me engano, são 7 livros. Não sei se eu vou passar do primeiro, mas eu fiquei muito curiosa para começar. E o último livro que chegou foi esse aqui, Clube da Luta, que tem essa capa, não sei se tá dando pra ver, mas que ela muda. Não conheço muito sobre o livro, porque na verdade eu nem sabia que tinha um livro. Eu vi o filme há alguns anos, eu gostei muito do filme, mas eu acho que não é muito o meu gênero favorito também. E aqui basicamente não tem muita informação, né? Apenas eu acho que aquela máxima do Clube da Luta, né? A primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. Eu achei muito bonita essa edição, e eu confesso que essa aqui eu pedi muito mais pro Léo, porque quando eu fui ver o filme, o Léo falou desse filme, né? Perguntou se eu já tinha visto, eu falei que não, e aí nós fomos ver juntos. E aí eu peguei esse livro aqui muito mais pra ele do que pra mim, porque eu achei a edição muito bonita. Então eu acho que pra quem é fã do livro, pra quem é fã do filme, enfim, eu acho que é uma edição que vale a pena ter. Então é isso, esses são os livros que eu estou lendo e também os livros que chegaram aqui em casa. Me contem aqui o que vocês estão lendo, ou se vocês passaram o carnaval, espero, no meio de muita festa, ou se vocês passaram mais tranquilos em casa. É isso, tchau, tchau!